extraordinário! Seja muito bem-vindo a mais um encontro do programa Paula Silva com você. E você já sabe, né? Nosso encontro é semanal, toda segunda-feira às 20 horas, aqui no meu canal do YouTube. Eu aguardo você com convidados e quadros incríveis. E vamos recapitular esses quadros? Primeiro, temos o quadro de entrevistas, onde você vai se inspirar, você vai ouvir assim, histórias de pessoas reais para você colocar em prática aí no seu dia a dia. Depois, temos também o quadro da carta virtual, onde você pode contar a sua história, eu vou dar voz para a sua história. Você pode enviar de maneira virtual, ou via WhatsApp, ou por e-mail, que é o quadro A Carta Virtual, Deixe-me Contar a Sua História. E claro, gente, para as mulheres de plantão, e os maridos também, porque aí você já tem dicas de modas, dicas de presente, temos o quadro O Look do Look. Lá nós vamos aprender com dicas com a profissional, que é profissional, na verdade, especialista em estilo e imagem. Nós vamos falar sobre autoestima, sobre você valorizar a sua beleza natural, aquilo que você já tem em casa e, lógico, agregar algo a mais para você também no quadro O Look do Look. Então, o programa está recheado de coisas incríveis para você se inspirar, para você aprender, para se divertir, porque, gente, aqui a gente se diverte, viu? A gente se diverte. E hoje não poderia ser diferente. Eu tenho mais uma convidada especial e é um tema muito interessante que eu confesso, já até estava falando com ela, nós já tivemos outros bate-papos, que é um assunto que eu não sabia da importância de trazermos isso para vocês. Então, é muito importante, anotem todas as dicas, prestem atenção. Eu vou ter o maior prazer de receber hoje aqui, na minha poltrona, no papel de fisioterapeuta, no papel de nos alertarmos sobre o cuidado da saúde da mulher. Hoje eu vou receber a doutora Thaisa Bertolini, ela é especialista em fisioterapia pélvica. E aí, ficou curiosa? Nós vamos saber hoje aqui o que seria a fisioterapia pélvica. Doutora Thaisa, seja muito bem-vinda. Olá, Paula, tudo bem? Delícia! Olá a todas, todos que estão nos assistindo, né? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite para vir falar desse assunto tão importante e que particularmente eu adoro conversar, que é falar da importância da região pélvica para a saúde de você, mulher. Exatamente. A gente estava falando aqui nos bastidores, meninas, sobre o autoexame, que é do câncer de mama, que é muito se falado. Autoexame de mama, você procura o médico uma vez por ano para fazer o Papa Nicolau, enfim. Mas e o autoexame pélvico? Alguém aí já ouviu falar? Tem muita importância. Então, assim, nós vamos falar sobre isso. Vamos iniciar. Como que é essa parte da fisioterapia pélvica? O que realmente seria para as nossas meninas entenderem também aqui a importância de, sim, ter esse olhar e procurar a profissional nessa área? Essa parte da fisioterapia, mulheres, é a parte da fisioterapia que trabalha justamente essa nossa área do quadril, a nossa área pélvica. Tá. Então, a fisioterapia não é só para quando a gente quebra o braço, torce o pé. A gente também tem essa área especialista nessa área da fisioterapia que trata a parte do quadril e da pelve da mulher. Porque ali a gente tem muitas estruturas que são muito importantes para a nossa saúde. E até que afeta, inclusive, a nossa saúde de forma geral. Meu Deus, vocês estão vendo? Então, assim, precisa ser feito, sim, esse fortalecimento. É isso, doutora? Fazer esse fortalecimento pélvico? Não necessariamente o fortalecimento. Não é fortalecimento? Então, o que seria exatamente? Então, vamos pensar assim comigo. Antes de a gente saber se a gente fortalece, relaxa, o que a gente trabalha, vamos pensar o que tem nessa região que é tão importante para mim, para você e para todas nós mulheres. Bom, além da doutora Thaisa Bertolini, nós temos também mais uma convidada especial, que é, claro, a senhora Pelve. É isso, doutora Thaisa? Isso, a nossa Pelve. Ela tá aqui, ó, gente. Vamos apresentar a senhora Pelve para vocês. E é muito interessante essa importância desse olhar. Nós, mulheres, temos esse olhar
para dona Pelve. Então vamos explicar um pouquinho. Pode pegar na mão aqui, doutora, por favor, para apresentar a senhora Pelve para as nossas meninas e meninos também, porque aí vocês ficam de olho aí, né? Para ajudar as meninas. Mulheres, essa daqui é a nossa pelve, a nossa região pélvica, aquela região, olha, aqui do nosso quadril, tá? O que é importante vocês olharem aqui, ó? Toda essa parte branca que vocês estão vendo é osso. E toda essa parte aqui, ó, é muito, gente, vermelha, é músculo. Nossa. E como músculo, olha, ela tem as suas funções de músculo, como qualquer músculo do nosso corpo. Ou seja, se eu falo para você assim, fica deitada, sei lá, quantos anos nós mulheres temos, vai? De 30, 40 anos deitada. Quando você for levantar, a sua perna funciona? Não, imagina. A gente vai cair. Essa musculatura é a mesma coisa. Então, se ao longo da nossa vida a gente nunca fez nenhum exercício para essa musculatura, ela também não vai funcionar, né? E aí não vai funcionar o quê? Nas funções que ela desempenha no nosso corpo. Então, primeiro, gente, a gente é capaz de fazer xixi, evacuar e soltar pum na hora e no momento exato, porque essa musculatura funciona bem. Então, a partir do momento que essa musculatura não funciona muito bem, eu começo a tossir, espirrar e sair xixi. Escape de xixi. Escape de xixi, que é muito comum. Como também existe escape de fezes, escape de gases. Sabe aquela avó? Que todo mundo fala, né? Ai, eu vou levantar e a avó solta um pouco. Não é só em vó, viu, meninas? Exatamente. Fiquem de olho. Comecem agora esse autocuidado. Isso aí mostra pra gente que essa musculatura também não está funcionando bem. Outra coisa muito importante dessa musculatura, o nosso outro modelinho aqui. E agora, eu vou deixar aqui. Aí, deixa a senhora Pelve aqui, você já vai voltar. Eu vou segurar ela aqui, ela aqui, por favor. Eu vou ficar com a senhora Pelve aqui. Esse modelinho aqui, ó. Isso aqui também é o nosso assoalho pélvico, gente. Essa redinha é essa musculatura que a gente tem. Ela funciona como uma rede mesmo. Tá. E aí, se a gente pensar que tem tudo que está aqui dentro da nossa barriga, quem segura para sair para fora é essa musculatura. Então, se essa musculatura não funciona bem, ela deixa de segurar todo mundo no lugar. Todo mundo quem? Bexiga, olha que bonitinho, útero. Nossa. Quando a gente engravida, bebê está aqui dentro também, e intestino. Então, se eu não tenho essa musculatura funcionando bem, ele deixa de segurar e pode começar a sair órgão pela vagina. Algumas mulheres falam assim, nossa, Thaís, eu fui tomar banho e aí eu passei a mão para lavar, eu senti uma bola na minha vagina. É o quê? Já está indicando que a nossa musculatura não está funcionando direito. Tá? Outra coisa também muito importante, gente, é a parte das nossas respostas sexuais frente ao ato sexual. Está muito relacionada a essa musculatura. Então, as sensações no momento da relação, a percepção, a intensidade das sensações, elas estão diretamente ligadas a essa musculatura também. Então, são 3 funções que afetam a nossa vida de uma forma geral. Entendi. Imagina nós, mulheres que trabalhamos, temos que sair de casa, trabalhar, cuidar de filho, aí você tosse e espirra de manhã. E você vai voltar para casa só à noite. Nossa. E aí sai um xixi e você fica molhada. Né? Outra coisa, imagina outras situações, né, que a gente tem nessa parte pélvica e íntima, que também afetam diretamente. Por exemplo, a candidíase. Ah, isso que eu ia perguntar. Então tem decorrência a tudo isso, esse não olhar para essa área, para essa região. Então, a candidíase, a cistite por recorrência, é tudo isso. Também. A gente tem que cuidar dessa região pélvica. Por quê? Porque ali tem coisas muito importantes para a nossa vida. Tá. E tem como a gente cuidar.
tem como a gente tratar. E doutora, tem uma idade, assim, por exemplo, a hora que você tiver 20 anos já começa esse cuidado, ou 30 anos, 40 anos, ou não, eu preciso perceber algum sintoma para procurar ajuda. Mulherada, dá uma olhada nesse recadinho que a London preparou para você. Você também está desesperada com o surgimento de fios brancos? Vou te ajudar. A nova coloração da Glow vem para camuflar os fios brancos, trazendo o resultado mais duradouro e com muito mais naturalidade. E você, vai ficar de fora dessa? Diga adeus aos fios brancos e garanta já o seu Glow Express pelo WhatsApp 19 9 9633 7357. 19 9 9633 7357. E você, empresário, que também quer destacar a sua empresa aqui no nosso programa, entre em contato por esse número que está aparecendo aqui abaixo. Criador de conteúdo e expert, quer lançar um curso, quer dar um up nas suas redes sociais? Olha, você precisa da melhor equipe, que é a equipe 6x8 Mídias. Inclusive, são eles que cuidam de toda a minha programação, desde as redes sociais até todos os quadros que estão sendo desenvolvidos aqui agora. Então, é uma equipe de excelência. Entre em contato hoje mesmo com eles nesse número que está aqui abaixo. E agora, vamos voltar para o nosso programa. Quem tem filha, menina, já tem que começar a orientar como que deve sentar para fazer xixi, como que deve sentar para evacuar. Porque até a posição que a gente senta para fazer xixi ou para fazer cocô interfere nessa musculatura. Tem um jeito certo, então, para a gente sentar? Tem. Tem como explicar mais ou menos assim, Rapidinho. de forma rapidinho, como se senta de forma correta para número 1, número 2? Número 1 e número 2 é diferente. Então, vou falar primeiro do xixi. Então, vamos lá. Tá? Aqui, olha, gente, vocês vão sentar retinhas, tá? Nada de ficar assim com o celular, tá? Nada de... Eu já tive paciente que fala que fazia xixi com perna cruzada. Então, fazer xixi, gente, é perna semi-abertinha, pé inteiro no chão, porque se você puser o pé na ponta do pé, mexe na sua musculatura também. Pé inteiro no chão, sentou retinho aqui e hora de fazer xixi, hora de parar, ficar sossegadinho e fazer o seu xixi. Saiu o xixi, não vai sair correndo. Espera um pouquinho. Terminou tudo? Aí é hora de se limpar. Outro detalhe, calça e calcinha é para estar no tornozelo, não aqui. Porque se eu fico com a calcinha aqui, ó, eu fico contraindo para não cair. E aí eu contraio lá embaixo também. Então isso a gente tem que ensinar para as nossas meninas quando a gente começa a tirar da fralda. Já é uma intervenção que deve ser feita. Lá atrás, né? E, na verdade, hoje a maioria de nós, com 40, com 30, com 50... não sabe disso. Estamos aprendendo agora. Exatamente. Que muito importante. Inclusive, cada fase da mulher, gente, requer um cuidado. Sim. Né? Então, a gente tem que ter o cuidado com a menina criança, com a adolescente, com a mulher, com a mulher grávida, com o climatério, com a menopausa. Cada um no seu quadrado. Cada fase requer um cuidado, mas sempre olhando com carinho para essa nossa região pélvica. Ela merece essa atenção e necessita, né? Tá, então vocês... não deu tempo, Paulo, de aprender. Não tem problema, não. Terminando aqui, você passa novamente, porque tem um jeito exclusivo, certinho, que é para sua saúde. Não é frescura não, viu, gente? Exatamente. É para sua saúde, tem um jeito correto para você fazer xixi, que é diferente de quando você vai fazer cocô. É isso? Exatamente. Então tá bom. Então vamos lá. E para fazer o número 2, doutora, como que é? Número 2, aquela escadinha, né, que a gente fala que tem que pôr aqui, para não ficar com, principalmente criança, né, para não ficar com o pé pendurado. E aí as fezes você pode até vir um pouquinho para frente. Mas de uma forma geral é a mesma coisa. Pé no chão, aqui você pode inclinar um pouquinho
E hora de evacuar é hora de evacuar. Não é hora de ficar no celular, aquele hábito de pegar... Agora acho que nem tem mais isso, né? Jornal, revista, mas também não pode. A gente não pode falar de jornal e revista porque é rivalidade, doutora. Isso é vamos verdade. pro celular, que é tecnologia. Não pode ficar usando o celular. Evacuou, se limpa e acabou. Não é para ficar lá muito tempo no banheiro tentando evacuar, fazendo força. A gente não pode. Mas acontece e aí alguma pode coisa inclinar ficar um com o pouquinho. celular? Não é bom, né? Porque daí você fica lá, não dá atenção para o que você realmente está fazendo lá, né? E tem que ter escadinha. Então, ó, escadinha, número 2. Para apoiar. E pode inclinar um pouquinho o tronco para frente. Tá. Ó, escadinha. Escadinha. Um degrauzinho assim. Gente, é muito detalhe, na verdade, né? Porém, é muito real isso de você trazer para sua saúde de uma forma preventiva, não esperar acontecer algo para depois procurar uma ajuda. Isso para todos os problemas, viu, gente? Por exemplo, você não precisa esperar você tossir, espirrar e sair xixi. Você não precisa, por exemplo, a mulher quando chega no climatério, que isso é importante a gente falar também. Climatério, menopausa. Toda mulher morre de medo. Eu não estou na menopausa. Ninguém quer falar que está na menopausa. Nas fogachos da vida. Exatamente. E outras coisas. Questões. Mas até a gente chegar na menopausa, gente, a gente vivencia um período muito grande, que é antes da menopausa, que é o climatério. E aí o nosso corpo começa a mudar muito, né? O nosso rosto não muda? Muda, não. Né? Então, por exemplo, quando que começa o climatério? 35 anos. E o que seria exatamente o climatério? É o período que antecede a menopausa. Que também contém sintomas diferentes da menopausa. Sim. Então, quando a gente chega lá nos nossos 35 anos, a nossa pele já não é mais a pele de 20. Né? Então, por que a sua região íntima vai ser? Não é também, é diferente. E ela merece um cuidado especial. Então, por exemplo, muitos sintomas que as mulheres de 35 para frente começam a sentir, elas não têm ideia que está relacionado, por exemplo, com a oscilação hormonal. Sim. E muito deles estão. E isso independe se elas já foram gestantes, doutora? Independe. Pensa comigo, se 35 eu começo a poder ter algum sintoma de climatério e eu viver até os meus 90, quanto tempo nós mulheres vivemos com alguns sintomas que fazem parte até da nossa vida? E que a gente acha que é assim... é normal. É normal, estou sentindo uma coisa aqui, vou lá, às vezes acaba se automedicando. Sim, que é um problema. Acaba se automedicando porque vou ter que ir lá marcar uma consulta e de repente não é nada. Então, enfim, é muito bom de trazer esse olhar de atenção. Por exemplo, olha, uma coisa que nós mulheres sentimos muito e ninguém se dá conta a partir de 35, 40, é a alteração na flora vaginal. Então, as mulheres podem começar a ter mais candidíase, podem começar a ter mais ressecamento. E quando a gente pensa em ressecamento, nós não estamos falando só na hora de namorar. Sim. Tá? Por exemplo, eu já tive pacientes no consultório que sentem o ressecamento só de entrar e sair do carro. E aí, dá uma rasgadinha na vagina. Isso dói. Ali é uma região que a gente faz xixi, o xixi cai ali, pode contaminar. A gente não hidrata o rosto? Não hidrata o corpo? Por que a gente não cuida, não hidrata a região íntima? Por favor, meninas, vamos ter esse olhar de cuidado e realmente colocar. E o sabonete, é que eu falo, a gente tem tantas perguntas, né, para esse tema, que a gente quer perguntar tudo de uma vez, mas não tem problema, a gente vai pincelar aqui um pouquinho hoje, né? Existe realmente sabonetes específicos para essa região ou é mito? Existem, mas não são necessários. Água. A água você pode usar o sabonete que você está acostumada, né? Sim, se quiser usar um Granado, assim, sem não tenho nada com a marca aqui. Sim, tá, gente, mas não assim, é publi, mais mas neutro, é lógico, né? Sim, né? Lógico, se quiser participar. Mais neutro. Mas sim. Tá, então pode usar esse. Outra coisa, a gente não precisa lavar a vagina lá dentro.
É só por fora, gente. Nada de ficar jogando ducha de água toda vez que vai urinar. Toda vez que faz xixi, porque tem muitas mulheres que falam isso. Falam, eu tenho aflição. Ou porque fica cheiro, ou porque fica ali. Ai, não, eu não gosto. Vai limpar, né? Eu fico jogando água toda vez que eu faço xixi. Isso é péssimo para a flora vaginal. Desequilibra tudo. Uau. Então, quando eu falei do jeito de fazer xixi, como é que vocês, mulheres, principalmente as mulheres 35 mais, mas a mulher toda a vida, como é que vocês secam quando vocês fazem xixi? Assim ou assim? Depende do tempo, né? Exatamente. Não é isso? Lembra que eu falei? Aquela correria fazer da mulherada. xixi, gente, é hora de fazer xixi, não vai ficar pensando em outra coisa. Então, ó, vai secar assim, tá? Por quê? Se você pega uma mucosa, né, que a mucosa da vagina é igual a da boca. Sim. Então, você pega uma mucosa que está mais sequinha, aí você vai lá com um papel, vai fazer microfissura. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, vai se secar, seca com cuidado. Não precisa ter sabonete específico também. Porque a gente ouve muito, é bom a gente perguntar, porque é dúvida também das meninas. Vou comprar esse sabonete é só para a região íntima, ou esse aqui é só para... Não precisa. Trazer isso realmente que não precisa, tem que lavar. Tem aquele cuidadinho ali, mas realmente... Isso. A depilação, na verdade, eu já ouvi falar também que não convém, outros falam que é legal. No seu olhar... Qual depilação? A depilação total. Os pelos têm um Se papel colabora. importante ali para proteção. Tá. Então, o ideal não é depilar tudo. Tá? Outra coisa, que tipo de depilação? Se possível, mulheres, façam a depilação a laser. Não aquela depilação Fica a dica. que tem o problema de fazer microfissura de novo. Todo um cuidado. Tá? A Gillette também, né? A lâmina. Desculpa. Não, fica tranquilo, estamos em casa aqui. Estamos em casa. A lâmina também exige um cuidado. Por quê? Porque faz microfissura. Microfissura, gente, é microcortezinhos, tá? Então, a gente tem que evitar isso também na área íntima. E tudo isso, se fica cortezinho ali, pode dar algum probleminha. Pode arder, doer, infectar. Né? Então, a gente tem que evitar. Tem que tomar muito cuidado, viu, meninas? Então, tudo isso que a gente está trazendo hoje aqui para vocês é com muito amor, com muito carinho, para vocês se realmente se amarem, ter esse autocuidado. Vocês cuidam tanto de outras pessoas, então aqui a gente está indicando para o quê? Para você cuidar primeiro de você, marca um profissional. Eu tenho dúvida nisso, será que... Vai lá, é melhor você ir no consultório da doutora e ouvir assim, não tem nada, olha, daqui 6 meses você volta. Isso. Não é? Uma coisa que todo mundo tem dúvida, quando a gente fala de músculo, né, da parte íntima, de assoalho pélvico, todo mundo fala, é para contrair? É para fortalecer? Né? Que você perguntou no começo. Sim, porque vem, realmente. Não é, gente. Cuidado com esse fortalecer que a gente vê na internet, tá? Fisioterapia pélvica é diferente de pompoarismo. Olha essa dica incrível. Se você passar pelo quilômetro 44 na rodovia Dom Pedro, dê uma paradinha em Nazaré Paulista para você conhecer a Marina Porto Valente. Olha esse vídeo. Já pensou em almoçar de frente para a represa, com comida deliciosa, drinks gelados e um visual de tirar o fôlego? No Porto Valente, em Nazaré Paulista, você vive tudo isso em um só lugar. Restaurante, marina e espaço para eventos. O cenário perfeito para relaxar ou comemorar. Vem pro Porto Valente. Você é artista que quer gravar a sua produção de áudio e vídeo com um profissional de excelência? Dá uma olhada nesse estúdio. Entre em contato hoje mesmo com o estúdio 6x8, nesse número que está aparecendo aqui abaixo. E agora, vamos voltar para o nosso programa. Que o pompoarismo todo mundo conhece.
E aí a pessoa vai lá, digita e começa a fazer exercício. A gente tem que saber como é que está o seu músculo da região íntima. Então, por exemplo, você tem problema na coluna. Você começa a fortalecer ou você vai ver primeiro que problema que eu tenho na coluna? Será que eu tenho que alongar? Será que eu tenho que fortalecer? Eu tenho que fazer musculação? Tenho que fazer pilates? O que eu tenho que fazer? A parte pélvica é a mesma coisa. A gente tem que avaliar a musculatura. A musculatura pode estar fraca e aí fortalece. Mas a musculatura também pode estar tensa. E se ela estiver tensa, a gente tem que relaxar antes para depois começar a trabalhar essa musculatura. Acontece muito com mulheres que provavelmente estão aí e que fazem muita atividade física. Se a gente vai para a academia fortalecer o braço, enquanto você está fazendo exercício para o braço, você também está fazendo lá. Então, hoje em dia é muito comum mulheres atletas com dor na relação sexual porque fica muito tenso. Perda urinária, porque o assoalho pélvico está tenso. Ele não está forte, ele está tenso. Então, aí, por isso que você perguntou, fortalece? Nem sempre. Às vezes a gente tem que relaxar para depois fortalecer. Às vezes tem que fortalecer. Então, cuidado com o que a gente pega no Google e que sai fazendo exercício sem saber como é que está a sua musculatura. Tem que avaliar. Famoso Dr. Google. Na dúvida, envie uma mensagem no direct da doutora, que a equipe dela estará pronta para te atender e tirar todas as suas dúvidas, porque é muito melhor isso que a gente estava falando. Você ter essa prevenção para você se cuidar e saber realmente do profissional o que é necessário, porque cada caso é um caso. É igual dieta. Exatamente. Igual quando você vai na nutricionista, para cada um é individual. E falando sobre cuidados, eu sei que você tem um laser, tem um tratamento específico para isso, que é usado aqui também, quando tem essa repetição da candidíase e mais alguns outros tratamentos. Então, dá para a gente falar um pouquinho sobre o laser? Claro. O que seria, por favor? Olha, foi bom você falar do laser. Que o laser eu já fiquei existe, aqui, ó. Eu falei, eu quero saber, porque eu achei muito interessante esse negócio. Um laser, né? Aqui. Tem o laser que a gente usa, por exemplo, para aquelas microfissuras que eu falei. Sim. Que ele ajuda a cicatrizar, ajuda para as mulheres que têm dor na relação, porque ele relaxa a musculatura, diminui a inflamação. Então, mulheres que a partir de 35, 40 anos que têm pouca lubrificação, que machuca, tem esse laser. Tá. E aí a gente tem um outro aparelho que é super novo, inclusive, que é para tratar candidíase. Então, é uma luz também, só que o laser é uma luz vermelha. E esse outro aparelho é uma luz azul. E a luz azul, ela tem a capacidade de matar ou enfraquecer fungo e bactéria. Vai realmente direto Isso. na dor. Então, por exemplo, assim, quando a mulher tem candidíase, o que tem que fazer? Ou é tratamento tópico com pomada, Tá. ou é via oral. E os antifúngicos são medicamentos fortes. Então, quando a mulher tem muita recorrência, ficar tomando muito remédio não é interessante. Sim. Aí esse recurso entra super bem. Por quê? Ele mata o fungo, mata a bactéria, além de tratar a mucosa. Então, lembra que eu falei que a gente precisa hidratar essa mucosa e tudo? Sim. Esse aparelho ajuda na hidratação, traz mais sangue para a região. Eu falo, sangue é combustível de músculo e de mucosa. Então, se a gente tem uma região mais irrigada, a gente tem uma região mais saudável. Se a gente tem uma região mais saudável, menos propensa para fungo. Sim. E o que tem de fungo ali, a gente mata com o aparelho. Ou enfraquece para poder a pomada ter um efeito maior. Nossa. E são poucas sessões, já tem resultado. Na verdade, na primeira, você já começa a tem sentir. resultado. Não dói, não esquenta, não arde, nada. Então, usar é um super aparelho. a mesmo. tecnologia a nosso favor, viu, mulherada? Vocês estão vendo que tem bastante dicas aqui do começo ao final para agregar aí na sua vida de uma maneira muito, muito leve, simples. É só você pegar o telefone e agendar aí, né? Agenda o seu horário para você realmente colocar. E que é muito interessante o laser, porque eu já tinha ouvido falar sobre o laser capilar.
que é o mesmo. E Pode aí ser o são mesmo. funções diferentes, né? E agora É o agrega jeito também. que a gente programa o aparelho. Que legal. Mas, assim, por exemplo, esse laser, gente, a gente pode usar para mama, para as mulheres que amamentam e machucam o seio. A gente pode usar na vagina para as mulheres que estão na menopausa. A gente pode usar na vagina para mulheres que têm dor na relação sexual. Várias funções. A gente pode usar no cabelo, Nossa, é uma benção. que também ajuda a diminuir a queda e estimula o crescimento capilar. Então, é assim, é pegar um recurso e direcionar para o tratamento personalizado. Sim. Né? Então, qual que é a queixa da mulher? E a partir daí a gente tem a fisioterapia pélvica, na verdade, tem vários recursos, viu, mulheres? Desde massagem, massageador, aparelho que faz a contração, aparelho que faz o relaxamento, o laser, o LED azul, biofeedback, esse é legal. É um aparelhinho. A Thaís, a gente vai conversando assim com ela, né? A doutora Thaís, aí ela a gente começa a falar sobre um assunto, daqui a pouco ela diz, então, mas tem esse aqui também. Ah, mas tem isso aqui também. Então vamos que vamos. O biofeedback é excelente, mulheres, porque a gente conecta nessa musculatura da pelve e vocês veem o que vocês estão fazendo no computador. Então, por exemplo, se vocês vão lá e eu falo assim, bom, ela precisa fortalecer. Aí a gente põe o aparelho e eu ensino. Aí você vai, segura, o computador mostra. Relaxa. Tem até um jogo de aviãozinho para você subir o avião, descer o avião. Na hora de relaxar. Na hora de... Mas tudo isso pensando em quê? Facilitar o seu trabalho. Sim. Né, que é uma região que a gente nunca falou. Nunca viu. Aliás, viu, hein? Precisamos falar para vocês do exame, do autoexame pélvico. Autoexame pélvico, que é se falado do autoexame de mama. E agora nós temos o autoexame pélvico. Exatamente. Mas são recursos que ajudam no tratamento. Sim, né? sim. E o mais importante, assim, não é igual para todo mundo. É o que a gente estava falando. Uma mulher pode precisar desse, a outra precisar daquele. Por isso a importância de você fazer uma avaliação e não pegar no Google tudo pronto. Porque pode dar problema, Doutor Google. Doutor Google. Nossa, gente, é muito aprendizado. Então, assim, tudo tem o detalhe para você colocar em prática. Doutora Thaisa. Ai, muito obrigada, gente. Imagina. Esse bate-papo sempre é muito esclarecedor, né? Muito esclarecedor. Já estamos indo para os nossos finalmente aqui da nossa entrevista. Então, se você ficou curioso, ficou com alguma dúvida, a participação de você, a gente está contando, né, doutora? Exatamente. Estamos contando com a sua participação. Deixa lá nos comentários. Teve alguma dúvida? Eu ouvi sobre isso, mas eu não consegui esclarecer. Deixa lá a sua dúvida, a gente vai conversar com a doutora, a gente passa as perguntas para a doutora e aí vamos esclarecer, porque é importante você ver de forma individual aquela queixa que você acha que não é nada. Então, na dúvida, pergunte. Não é normal sentir dor, não é normal sentir ardência, não é normal fazer xixi quando tosse, espirra. Se vocês sentirem qualquer coisa nessa região pélvica, não fiquem com vergonha, pergunte, conversa com o seu médico, procure um fisioterapeuta especialista, uma fisioterapia pélvica, mas não fique passando por situações que vocês não precisam. É isso, que é mais comum do que você imagina, tá? É que às vezes a mulher realmente fica com vergonha de comentar, mas a hora que tá ali na rodinha, fala, nossa, isso aqui acontece comigo também, nossa, isso aqui acontece comigo também. Então é mais comum do que você imagina. O importante é você ter esse autocuidado e de forma preventiva e não esperar acontecer. Exatamente. Certo, doutora? Certinho. Muito obrigada, né, Imagina, por você trazer os seus agradeço. companheiros, né? Muito obrigada por transbordar mais uma vez aqui pra gente, pra nossa audiência. Eu que agradeço. É sempre muito bom te ouvir. Obrigada e prazer sempre estar aqui aprendendo um pouquinho mais. E, infelizmente, estamos chegando ao final de mais um bate-papo, mas eu já fiz a doutora Thaisa prometer que ela vai retornar aqui para nossa casa para mais um encontro. Então, já está tudo certo, né, doutora Thaisa? Sim, estarei aqui mais vezes. Ai, só que você delícia. me convidar de novo. Já está aqui, já vamos alinhar. Muito obrigada. Imagina, eu Deus que abençoe agradeço por pelo você convite. transbordar. Muito obrigada a vocês que estão aí nos assistindo. Obrigada, gente. Que assunto muito
muito importante. Então, assim, se não deu tempo de você assistir, corre para assistir, porque é muito importante. Quando falamos de amor de mãe, imaginamos cuidado, proteção, acolhimento. Mas e quando esse amor fere? Hoje, vamos dar voz a uma filha que ama a sua mãe, mas que também precisa entender a se amar. Uma história de amor, de dor, de coragem. Uma filha tentando sobreviver a um amor que, em vez de acolher, machuca. Hoje, no quadro Deixe-me Contar a Sua História, vamos conhecer o desabafo de uma filha que luta para encontrar o seu espaço diante de uma relação difícil com a mãe. Uma história marcada por dor silenciosa, por sonhos de amor que não se realizaram e pela busca de uma liberdade que começa dentro do próprio coração. A gente vai para um rápido intervalo e, na volta, eu leio essa carta emocionante para vocês. Não saia daí! E aí, tá gostando do programa? Então, não saia daí, que agora eu vou te mostrar um trechinho do meu audiobook Como Vencer o Inverno Emocional. É rapidinho e já já a gente volta. Já reparou como as formigas trabalham incansavelmente durante o verão? Elas passam dias juntando comida porque sabem que o inverno vai chegar. E quando ele chega, elas estão prontas, preparadas para enfrentar aquele período mais desafiador. Essa lição das formigas também se aplica à nossa vida emocional. Assim como elas se preparam para o inverno, precisamos aprender a reconhecer e lidar com os desafios internos que afetam nossa autoestima e confiança. E é exatamente isso que vamos começar a fazer agora. Eu sei como é uma mulher se sentir esgotada, sem direção, com uma dor silenciosa que ninguém percebe. Eu vivi isso e foi quando eu decidi fazer diferente que tudo começou a mudar. Me reconectei comigo mesma, criei um passo a passo que mudou a minha vida. E agora, tudo isso está aqui, neste audiobook que você pode ouvir quando e onde quiser. Clica no link da descrição ou aponte a sua câmera para a tela que está aparecendo aqui um QR Code e dá esse passo por você. Você merece essa transformação. E agora, voltamos para a nossa programação. Paula, estou cansada de me perder para não perder a pessoa que mais amo. Me ajuda? Preciso desabafar. A vida inteira me ensinaram que mãe é sagrada, que devemos amar, honrar, perdoar. Mas ninguém me explicou o que fazer quando a situação chega a tal ponto que, para amar a minha própria mãe, significa deixar de ser eu mesma. Minha mãe sempre foi maior que a minha dor. Quando eu chorava, ela ria. Quando eu tentava explicar o que sentia, ela me transformava em vilã. Quando eu precisava de colo, ela me dava culpa. Sempre fui comparada, desde criança. Aliás, até hoje ela me compara. Sempre fui vista como uma vergonha, mesmo enquanto ela dizia que me amava. Hoje, adulta, eu enxergo, eu entendo quem ela é, mas ainda dói. Dói cada vez que tento me posicionar e a culpa me engole. Dói cada vez que sou chamada de ingrata, egoísta, má filha. Dói porque, mesmo sabendo de tudo isso, uma parte de mim ainda quer ser amada por ela. Ainda sonho em ser o orgulho nos olhos da minha mãe. Eu estou cansada de me diminuir para caber no mundo dela. Mas também tenho medo de ser forte e me sentir sozinha. Às vezes, sinto ou talvez perceba que ela carrega uma inveja silenciosa da vida que eu construí, das minhas conquistas, do meu casamento, da família que formei. Vejo nos olhos dela uma mistura de frustração e raiva,
como se ela enxergasse em mim a vida que gostaria de ter tido. Ela não para. Está sempre tentando me desmotivar, de forma sutil, escondida, mas cruel. Estou cansada de viver dividida entre o amor que sinto e a dor que carrego. Paula, o que fazer quando a pessoa que mais deveria me amar é a que mais me machuca? Eu acompanho o seu programa e vejo que sempre que você termina de ler uma carta, costuma dar um conselho, uma orientação. No meu caso, o que você diria? Como seguir sem carregar a culpa? Como escolher a minha paz sem deixar o amor que sinto para trás? Hoje estou aqui, de coração aberto, pedindo a sua ajuda. Obrigado por me escutar. Você me fez 3 perguntas, então eu vou aqui responder de uma forma bem rápida e bem simples. Que o seu caso, o que eu diria para você? Você pode continuar honrando sua mãe, mas se for necessário ter essa distância por um tempo para que você se cure, para que você reaja melhor a toda essa situação, então se faz necessário. Você não vai deixar de honrar a sua mãe. Então o primeiro passo é realmente você se afastar. Deixar que ela tenha ali o momento dela de reflexão, mas que você faça isso por você também, para entender onde começou toda essa raiz que vocês acabaram se afastando. E uma outra pergunta que você fez é como seguir sem carregar a culpa. É continuar fazendo por você, em primeiro lugar. Porque está na mentalidade dela, está na escolha dela fazer isso. Então ela vai precisar também ter esse momento de autoconhecimento, esse momento de reflexão dela. Então tudo se diz, não só a história dela, mas a sua história. Então essa culpa não é sua. Você fez o que tinha que fazer até esse momento. Agora você tem que pensar em você também e vai continuar honrando a sua mãe. E a terceira é como escolher a minha paz sem deixar o amor que sinto para trás. Você vai continuar amando, vai continuar honrando. Você na sua casa, você no seu espaço, ela no espaço dela. O que ela precisar, estiver no seu alcance, que isso não venha conflitar com seus sentimentos, você pode ajudá-la. Mas dentro da limitação ali, para que você também tenha um momento de saudável, sabe? Você se tratar. Então, de repente, você pode procurar essa ajuda, uma ajuda profissional, desabafar, pedir um conselho, mas não fique sozinha e não carregue essa culpa, porque tem 2 lados, tem o seu lado e tem o lado dela. E eu estou aqui torcendo para que isso dê tudo certo e que você consiga reatar esse laço tão importante que é com a nossa mãe. E lembrando sempre, tem os 2 lados, tem o seu lado, tem o lado da história dela, então eu estou aqui na torcida para que vocês reatem esse laço tão importante, tão lindo, que é o laço entre mãe e filhas. Então eu estou aqui na torcida por vocês. Finalizamos a nossa carta virtual no quadro Deixe-me Contar a Sua História. E agora nós vamos elevar a nossa autoestima, fortalecer o nosso feminino através do quê? De dicas incríveis no quadro O Look do Look. Ei, fica aqui comigo um instante. Quero te apresentar uma nova série em vídeo baseada no meu e-book Como Vencer o Inverno Emocional. Cada episódio é um convite para você olhar para dentro, entender o que está sentindo e descobrir como reconstruir a sua força no seu tempo. Feito com carinho para mulheres que andam cansadas de lutar sozinha. Clica no link da descrição, se preferir, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na sua tela. E começa a assistir agora mesmo, vai valer o investimento. Continue agora com o nosso programa. Que saudade que eu estava de vocês, mulheres, homens, família. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio
do quadro mais florido, mais alegre que tem nesse programa, que é o nosso quadro, o Look do Look. Sejam muito bem-vindos. Anotem tudo, porque as dicas são infalíveis e você já sabe disso e pode colocar em prática. Hoje eu quero trazer uma dúvida que um dia foi a minha dúvida pessoal. Listras. Meu Deus, que dificuldade para combinar as listras. Se é vertical, se é horizontal, se é em pé, se é deitado. O que significa isso? De que forma que eu posso fazer isso para valorizar o corpo que eu tenho e a peça que eu já tenho? Mas para isso, nós não vamos entrar em desespero. Vamos falar aqui hoje com a especialista em imagem e estilo, a minha amiga Lívia Chaves. Seja muito bem-vinda! Obrigada, Paula. Obrigada pelo convite mais uma vez. Ai, que delícia! Meu Deus, mais um dia. Já estava com saudade. Eu também. Já quero colocar essa dica em prática. Sim, então vamos. Listras. Meu Deus. Como é desafiador quando nós falamos sobre listras. Sim. Se ela é vertical, e vertical é o que mesmo, Lívia? Em pé. Vertical é em pé. Correto. E horizontal? Deitada. Então, vertical e horizontal. E tem uma diferença para valorizar o nosso corpo? Isso muda alguma coisa ou não tem nada a ver? Muda sim, Paula, e muda muito. Por exemplo, as listras horizontais, que são as deitadas, têm a tendência de alongar, aumentar as proporções do corpo. Okay. E a vertical, alongar e afinar. Mas tudo vai depender também da modelagem da peça, da largura dessa listra e também das cores que tem na peça. Quanto mais escura, mais diminui. Quanto mais claras, mais aumentam. Então hoje nós estamos aqui, ó. Ai, gente, esqueci de apresentar, né? Pelo amor de Deus, a Gi tá aqui com a gente também, né? Sim. Estamos todas de listras, né, Lívia? Sim. Então, por exemplo, quando as mulheres chegam até mim e perguntam, Lívia, qual é a listra ideal para mim? Com a análise de tipo físico, eu consigo dar essa resposta e ajudar essa cliente a usar a listra de maneira estratégica. O que seria isso? Lívia, quero ampliar a parte de cima. Listras mais largas, maiores, horizontais. Como, por exemplo, aqui, ó. Prestem atenção, porque essas dicas são valiosas. Tá vendo? Olha como a branca é maior. Qual é a tendência aqui? Ampliar, aumentar as proporções. Quero diminuir. Aqui, ó. Mesmo ela sendo horizontal. Por ela ser mais estreita. Tá vendo? Tem uma diferença muito grande. Tem, muito grande. Mesmo aqui, só no cabide já dá pra gente ter uma noção que realmente existe uma diferença, né, Lívia? Isso, existe. Tá. Aqui são duas formas, aí, 2 modelos de listras horizontais para vocês entenderem o distanciamento entre uma e outra. E aqui o fundo preto. É isso que eu ia falar, o fundo branco. Que legal, é super diferente. Sim. Inclusive, eu estou, de forma estratégica, dá licença, Sim. com a listra ideal que realmente alonga. É isso? Alonga, isso. E olha como é bem fininha as suas listras, bem estreitas. E 2 tons de azul. O fundo azul marinho, que diminui, com a listra mais clarinha, que seria o azul mais claro. Tá. Então, Paula, nem sempre a listra horizontal ela vai aumentar demais. Se ela for fininha como essa, a tendência é diminuir. Tá? E as listras verticais, elas ajudam a alongar. Inclusive de alongamento, que nós estamos falando, não é alongamento de academia esse, tá, gente? Alongamento realmente aqui. Estamos com a Gi está aqui também, da mesma forma, só que diferente o tamanho, a espessura, a largura. Por quê? Se tiver na dúvida, mas então qual é a largura ideal? O que eu começo comprando? O que eu faço, já que eu não tenho ainda tanto entendimento sobre isso? Tenta usar o tamanho clássico, que é de 1 centímetro, um dedinho. Vai lá e mede. Um dedinho. Essa listra escura, ela tá fininha, e pelo fato da Gi estar no monocromático, o que é o monocromático? Inteira, com a mesma estampa e mesma cor, ela
ficou alongada. Assim como você. Então, e mesmo que eu coloque uma terceira peça, mantém-se esse mesmo objetivo de alongar? Sim, mantém-se. Sim. Por exemplo, eu estou com essa blusa listrada. Ela me amplia. O que eu fiz? Coloquei a terceira peça. Ficou excelente. Afina e alonga. Então, eu quis diminuir as minhas proporções. Por isso, Paula, é muito importante que as mulheres, quando forem nas lojas, tentar escolher alguma peça listrada, ela precisa provar. Porque no manequim é uma coisa, no nosso corpo é outra coisa. Então, é muito importante elas vestirem, olharem-se no espelho para ver como ficou e sempre com alguma parte de baixo também que combine com essa parte de cima. E tira foto. Isso que, gente, tira a foto no espelho. Simples assim. Isso. Porque tem uma noção depois, né? Para elas verem realmente. Porque é necessário a gente começar a estudar e entender o nosso corpo. Quais são as nossas proporções. Porque cada mulher tem uma. E usar as listras de forma estratégica, como eu falei. Sim. Então, quer aumentar a região superior? Use as listras maiores e mais largas na horizontal. Quer diminuir? O contrário. Ou se for na horizontal, mais fininha. Menores as listras. O espaçamento, entende? Entendi. Mesma coisa se aplica na parte de baixo. Quer diminuir o quadril? Então, a região inferior do corpo, que seriam as pernas, o quadril. Quero diminuir as proporções. Esse tipo de listra. Em pé, vertical, vai alongar. E outra coisa também muito importante, Paula, é não se esquecer, como nós falamos, da terceira peça. Porque aí a mulherada vê a informação, já quer se desfazer daquela peça listrada no armário. Não, assistam o quadro Look do Look. E use de forma estratégica. Coloca a terceira peça. Pode ser uma camisa aberta, pode ser o blazer, como eu estou aqui. Pode ser um colete mais alongado. Que você já consegue dar uma outra cara para o teu look. Fica super diferente. Fica. E a Lívia estava comentando aqui comigo nos bastidores também uma possibilidade que é super diferente, lógico. Eu digo que, porém, um pouco ousada, que você pode misturar horizontal com vertical. Isso. Como funciona isso, por favor? Por exemplo, Paula, existem até macacões assim, que na parte de cima a listra é vertical e na parte de baixo horizontal, para as mulheres que querem diminuir a região do tronco, né, a região superior, e querem alongar a parte inferior. Então, na mesma peça, você consegue fazer dois objetivos. Você alcança 2 objetivos numa peça só. E outra coisa importante, muito bem. As listras, ela é uma estampa clássica e ela é atemporal. O que significa atemporal? Ela nunca sai de moda. Ela cai bem tanto para um estilo mais casual como um estilo mais refinado, como elegante. Tá, e aí vai depender de qual acessório você vai colocar. Isso. E qual sapato você também vai colocar. Inclusive, hoje a gente deixou a Gi aqui sem sapatos. Isso. De forma proposital, para que você realmente não criasse, é só com esse sapato. Não, Lívia, poderia ser um tênis aqui? Poderia, com certeza. Poderia ser um tênis aqui. Poderia ser um tênis, sim. Uma bota, um tênis. Tênis, uma bota, uma sandália. Você pode aproveitar de diversas formas esse visual todo aqui da Gi. E, Paula, só aqui um acréscimo aqui nesse conteúdo valiosíssimo. Que tipo de estampa é essa? Risca de giz. Clássica, muito fina. Então, risca de giz também é listra. É só um nome mais elaborado, né? Mas acaba sendo listra. E realmente, porque a gente está até conversando outro dia sobre isso. Quando a gente pensa em listras, a gente só sempre só nesse formato, preto e branco, nesse formato. Isso. Então, não, gente, mais um aprendizado. Listras também chama-se risca de giz, que são menores. Isso. E espessura. Então, assim, quanto ensinamento. O importante, de repente, você tem uma peça aí dentro do seu guarda-roupa que está em dúvida, ou quer doar, ou está desesperada. Porque pode acontecer. Às vezes eu gosto daquela peça numa amiga, na TV, em alguém, mas eu não provei. Não provou. Não tirei foto no espelho. Não tirou foto no espelho. Tem que tirar. Tem que tirar.
Até porque, como eu disse, no manequim pode ficar de uma maneira. No nosso corpo é de outra forma, porque cada mulher é única. Você tem um tipo físico, eu tenho outro. O que vai funcionar para mim pode ser diferente daquilo que vai funcionar para você. Então, por isso o autoconhecimento ele é tão importante. Sim. Até mesmo a consultoria de imagem, para ajudar a gente a entender essas proporções que nós temos. E quais são os truques que nós queremos aplicar na nossa vestimenta para atingirmos o objetivo que queremos. Então, é sobre você olhar para o seu corpo, sua beleza natural, valorizar tudo isso, e você precisa se amar, se olhar, você precisa saber que você é única. Qual vai ser o desafio da semana, Lívia? Usar uma peça listrada e nos mostrar como você usaria essa peça listrada. Ai, meu Tirem Deus. foto e nos envie. Então, marque, se desafie. Ai, Paula, mas eu nunca usei listas, eu acho lindo nos outros. Então, de repente, agora é o momento de você se desafiar e você se permitir fazer algo diferente. E só o look não vai trazer essa diferença para você. De repente, você só ficar olhando. Vai lá e ouse. Faça algo. Ah, não ficou bom. Vamos fazer de outra forma. Ah, não ficou bom com essa calça, não ficou bom com essa blusa. Gente, o importante é isso, vai dar certo. Se você tiver alguma dúvida, fala com a gente. Muito obrigada, Lívia, mais uma vez, por dicas valiosíssimas e o melhor, dicas práticas. Sim. Então, se você teve alguma dúvida, volta esse episódio para você recapitular tudo que foi falado aqui de uma forma muito descontraída e uma forma real. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Ai, que delícia, gente. Passa-se muito rápido, né, Lívia? Muito rápido. Mas não tem problema. Semana que vem a gente está aqui de novo com Isso. mais dicas Mais infalíveis. dicas, sim. Obrigada mais uma vez. E, infelizmente, estamos finalizando mais um quadro Look do Look e mais um episódio do programa Paula Silva com você. Mas não fique triste, porque na próxima semana estaremos de volta às 20 horas aqui no canal do YouTube, no meu programa Paula Silva com você. E você já sabe que conta com quadros incríveis, entrevistas para você colocar em prática com histórias reais, a carta virtual, que é o quadro Deixe-me Contar a Sua História, e claro, o quadro mais amado, mais florido do programa, que é o quadro Look do Look, onde nós sempre estamos com o objetivo de fortalecer a sua autoestima, mas sem deixar de valorizar a sua beleza natural. E é isso, então, um programa recheado de muita coisa boa, do nosso coração para o seu coração. Então, nos encontramos na próxima semana, às 20 horas. Eu aguardo você. Tchau!